Do companheiro Cleomar Rodrigues, que é um grande lutador do povo e que certamente, quando as massas tomarem em suas mãos tudo que está aí, né, com essa corte desses bandidos, a foto do companheiro Cleomar Rodrigues, um companheiro que lutou pela libertação do nosso povo, né, dessas amarras desse latifúndio, dessas amarras desse imperialismo, vai estar certamente na imagem dos heróis do povo. Inicialmente eu queria agradecer o convite que me foi feito para vir aqui participar dessa mesa, participar desse debate, que me deixa muito feliz de poder partilhar com vocês essas discussões. Eu queria iniciar chamando a atenção de vocês para uma coisa que para muitos pode parecer um verdadeiro exercício de loucura, né? Porque eu tenho certeza de que muitos imaginariam que 200 pessoas no anfiteatro, falando agora, em 2019, outubro de 2019, sobre revolução, sobre proletariado, só pode ser resultado das portas abertas do hospital psiquiátrico, né? Quer dizer, vocês sabem como várias pessoas tenderiam a pensar isso, né? E teriam os melhores argumentos, as melhores justificativas, análises mais minuciosas, para dizer que nós todos simplesmente deliramos quando estamos a falar sobre, usando esses termos aparentemente arcaicos, né? Revolução, sabe? Colocando bandeiras vermelhas por todos os lados, a gente estaria simplesmente delirando. Mas vejam que coisa interessante, porque muitas vezes o delírio é aquilo que é de mais real, certo? Porque estes mesmos termos, a princípio, revolução, estão na boca de quem nos governa hoje. Então, a extrema-direita que nos governa fala a todo momento que ela está operando uma revolução nesse país, certo? E ela recupera, como sempre recuperou, uma série de procedimentos e temáticas que são nossas. Quando o senhor Bolsonaro vira e fala: eu não vou negociar com o Congresso, minha ligação com o povo é direta, certo? Não tem mais representação. Até eu não preciso mais, eu falo diretamente com vocês nesses lives totalmente, milimetricamente mal feitos, né? Para mostrar isso de maneira absolutamente científica e precisa, esse efeito de real, certo? É sempre bom lembrar de onde veio isso. Isso veio de nós, isso veio da gente, certo? Que ouve agora o nosso próprio discurso de forma invertida, não para transformar a ordem, mas para preservar a ordem, para preservar uma ordem que luta desesperadamente contra a sua própria dissolução iminente. Não há mais nenhum horizonte nesse país de conciliação possível. Isso sim é um delírio. Esses sim deliram. Esses que ficam à espera das grandes frentes, esses que ficam à espera das conciliações com as figuras mais heteróclitas possíveis, uma coisa da ordem do completamente monstruoso, onde você encontra ao mesmo tempo abraçando, chorando junto, sindicalista e representante, sabe, da UDR, de grandes latifundiários, certo? Esses que de uma certa maneira aparecem como sendo expressões máximas do povo, certo? Que vão jantar, sabe? Encontrar aquelas pessoas que na verdade são os grandes financistas, sabe? Banqueiros. Então, imaginar que toda essa coisa pode vir junta e pode transformar o Brasil, ou pode impedir o Brasil da barbárie, isso sim é um delírio. E esse delírio é que tentam nos vender hoje mais uma vez. Eu digo mais uma vez,
porque isso tem uma história longa, muito longa. Estou terminando a edição de um livro com os textos do Carlos Marighella, e o que mais me deixou impressionado era a atualidade de alguns desses textos. Por exemplo, quando ele rompe com o PCB, dizendo, veja que coisa fantástica, nós tínhamos um partido de massa, um partido que tinha densidade urbana, que tinha estrutura dos sindicatos, e nós entramos numa grande coalizão com o setor progressista da burguesia nacional. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Não só um golpe militar, mas quando tem um golpe militar, não há reação nenhuma. Ninguém reage. A coisa mais medonha que se pode imaginar. Um país de alta voltagem de transformação, de alto desejo de transformação, de grande mobilização popular, quando tem um golpe, não tem reação nenhuma. E ele tira as consequências disso. O que é fantástico nessa história é que ela se repetiu. Ela se repetiu mais uma vez. Ela se repetiu com esse horizonte da nova república, das grandes conciliações que foram próprias desses nossos 30 anos de nova república, onde você via nos governos ao mesmo tempo representantes da ditadura militar e representantes da oposição, certo? E lá oposições que em larga medida, né, para não ser injusto com todos, mas em larga medida tinham sido oposições criadas pela própria ditadura. Porque há de se reconhecer que a ditadura brasileira, que os militares brasileiros podem ter todos os defeitos do mundo, mas estúpidos eles não são. Porque é difícil vocês imaginarem uma ditadura que foi capaz de, no seu primeiro ato, a primeira coisa que ela fez, ela criou sua própria oposição. E essa oposição perpetuou-se. Né? Ela criou o seu limite. Porque o poder funciona assim. O poder não simplesmente impõe a ordem. O verdadeiro poder impõe a norma de um lado e determina as formas possíveis de transgressão do outro. Então ele impõe a norma e a transgressão. E assim ele se perpetua. E mais uma vez a gente está vendo isso acontecer. Mais uma vez você encontra na realidade nacional aqueles que estão resistindo. Né? Então todos se voltam para resistir. Mas resistir significa o quê? Significa que quem dá a pauta, quem dá a ordem, quem dá a agenda, está do outro lado. Não é você. Você só está resistindo. Você reage. Quem age está do outro lado. Quem fala o que está fazendo está do outro lado. Quem está operando uma revolução nesse país está do outro lado. Enquanto aqui você simplesmente resiste. É claro que quem reduz a política a isso já perdeu, já acabou. Não tem mais espaço. Porque a questão fundamental da política é onde está o motor. Onde está o motor do processo? Onde está o motor da transformação? Todo mundo percebe que algo de decisivo está sendo decidido aqui, agora. Algo fundamental está sendo gestado aqui entre nós. Um modelo de neoliberalismo autoritário e proto-fascista, que lembra que tem no seu primeiro eixo de desenvolvimento o Chile Pinochet. Um modelo de destruição absoluta de qualquer garantia e segurança da classe trabalhadora, certo? Mas uma destruição tal que faz com que toda essa classe trabalhadora fique à mercê. À mercê de quê? À mercê dessa elite rentista, certo? Que absorve o país de uma maneira, a riqueza do país de uma maneira absolutamente inacreditável, à mercê de uma estrutura de governo, que é uma estrutura ao mesmo tempo de milicianos e de exploradores, certo? Que de uma certa forma simplesmente perpetuam uma lógica, que é uma lógica que nós conhecemos muito bem, que é uma lógica colonial. Veja, o companheiro lembrou agora do que está acontecendo na Amazônia. Veja, o que está acontecendo na Amazônia é o que sempre aconteceu nesse país. É a lógica do colonialismo que ainda impera nesse país. É a ocupação, é a destruição, é o saque, porque afinal de contas é como se tratasse de dizer, não há nada, não há nada aqui. Então você pode ir, destruir, tacar fogo,
tomar para si, possuir e submeter aos princípios da propriedade, certo? Aquilo que é algo inapropriável, aquilo que não é propriedade de ninguém, ou não deveria ser propriedade de ninguém. Essa história a gente conhece muito bem, que é a história da ocupação do país, a história da posse da terra, é uma história fundamental da história no próprio desenvolvimento do país e que continua. A gente está vendo o segundo capítulo, mais uma vez. A gente vê por todos os lados o processo chegando. Parece, né? Parece uma história, aqueles rastros de fogo, você vai vendo, está chegando perto, está chegando perto, está chegando perto. Aconteceu a mesma coisa em 2013, né? Começou, foi lá, Primavera Árabe, Madrid, tal, até Nova York, até Occupy, não sei o que lá, estava todo mundo falando, olha, vai chegar, só aqui se dizendo, não, está tudo ótimo, está tudo muito bem, isso aqui é um mar de tranquilidade, entendeu? E aí de repente, pá, cai tudo. Então, vai repetir de novo. Ninguém está aqui, não, isso aqui não tem a menor condição. E vai acontecer. Agora só tem um problema. Porque, volto a insistir, quem tomou de assalto o governo pode ter todos os defeitos do mundo, mas não é estúpido. Mas não é burro. E burro eles têm só o andado. De resto, não. Por quê? Porque eles sabem que esse vai ser o grande momento. Eles estão se preparando para isso. Porque, é claro, imagina, você tem milhares de pessoas na rua, aí você tem um sujeito que vira e fala, eu entendo o que vocês estão falando. Eu tentei fazer um punhado de coisas, mas o Congresso não deixou, mas os partidos não deixaram, eu briguei com o partido não deixou, certo? Mas esse aqui também não deixou, então agora eu preciso que vocês fiquem do meu lado contra toda a estrutura. Né? Ou seja, a gente sabe como isso funciona, a gente sabe que isso pode ser uma carta jogada aqui nesse país, de uma maneira completamente, para muitos, inesperada. E a questão é, o que nós teremos contra isso? Porque uma coisa é clara, essas pessoas estão num processo de contra-revolução preventiva. E como dizia o seu Florestan Fernandes, este é o país da contra-revolução preventiva permanente. Esse é o país que sempre se organizou desta forma. E não é à toa que esse é um país que tem um aparato militar, policialesco, que na verdade é um sistema de gerenciamento de uma guerra civil constante, uma guerra civil contra o próprio povo. Como diz o senhor Bolsonaro, as Forças Armadas não assassinam ninguém. Um dia depois deles terem feito um pequeno equívoco, que consistiu em atirar não 81 vezes contra o senhor que estava no seu carro, com a sua família, 257 vezes, 257 balas. Isso nesse país é chamado de equívoco. Isso é um equívoco. Então é muito claro contra quem essa ordem sempre foi mobilizada. É muito claro que tipo de estrutura nós vivemos. E o que não é claro, a única coisa que de fato não é clara, é como nós podemos, como nós somos capazes. E aí, uma autocrítica, principalmente do setor classe média brasileiro, como nós somos capazes de acreditar, durante 30 anos, que isso aqui era uma democracia, ou estava em vias de ser, ou estava indo para, ou estava paulatinamente se transformando de maneira segura em uma democracia. Enquanto você tinha montanhas e montanhas de corpos, na maioria negros e favelados, a todo momento sendo exterminado, sem nunca esta lógica necropolítica ter parado em momento algum. Em momento algum ela parou. Ela pode ter ficado menos espetacular do que agora, que não significa muita coisa. Mas ela sempre esteve presente, ela sempre foi o elemento decisivo, porque essa sempre foi a função do Estado brasileiro. A função do Estado brasileiro foi gerenciar uma guerra civil, e a gente foi capaz de não perceber isso. A gente foi capaz de acreditar em outra coisa. A gente foi capaz de acreditar que a gente vivia em alguma espécie de democracia. Então, quando as pessoas falam, não, nós estamos perdendo a nossa democracia, a única coisa que a gente pode fazer é rir. É rir. Falar, que democracia a gente está? Você não pode perder o que você nunca teve. Certo? Como? Quem teve democracia aqui? Uma democracia que o quê? Que funciona aqui na Zona Sul e 10 km depois não existe mais nada? Uma democracia geograficamente localizada? Uma democracia de quartel? Porque a gente vivia dentro de um quartel, era isso? É isso que eles querem reinstaurar de novo?
É isso que as pessoas chorando, porque afinal de contas o Bolsonaro, sabe, todas as coisas que eles falam, é isso que eles querem se reinstaurar. E é isso que vão vender a população sabe que isso não é verdade, então ela quer outra coisa para esse país, de assumir de forma clara, é necessário uma radicalização das pautas da esquerda brasileira, radicalização absoluta das suas pautas econômicas, das suas pautas sociais e das suas pautas políticas. Se as pautas sociais talvez sejam as únicas pautas que a esquerda tem coragem de colocar alguma coisa mais explícita, né, porque ela é sensível a toda essa estrutura contra as classes vulneráveis desse país, nas pautas políticas e econômicas é uma vergonha absoluta. Só que agora a gente tem uma chance fundamental, porque todo esse sistema de rebeliões e de insurreições que nós estamos vendo tem um elemento absolutamente novo e importante. Eles indicam um ressurgimento da ideia de luta de classe. Todos eles se colocam muito claramente, é contra a exploração econômica que ataca todos, fora os 1% que conseguem preservar seus rendimentos. Certo? Isso lembra a nós, certo, um elemento decisivo, porque a esquerda brasileira sempre teve vergonha, teve medo de assumir isso. Teve medo de assumir, afinal de contas, quem são nossos inimigos? Certo? Nossos inimigos estão lá, muito claramente amplificados. Quantos milionários a mais tiveram nesse país hoje? 102 bilhões de reais de lucro no sistema bancário nacional. E um país que aparentemente está em crise. A questão fundamental é crise para quem? Para quem se você tem 102 bilhões de lucro? O que é isso, meu? Do sistema inteiro. Então a gente sabe muito bem contra quem nós estamos lutando. Certo? Muito claramente contra quem nós devemos lutar. Certo? Isso, eu volto a insistir, é um elemento fundamental para que a mobilização, para que a insurreição que vai acontecer nesse país, porque não tem outra saída, porque as pessoas sabem muito bem que elas estão se empobrecendo, elas sabem muito bem que elas estão numa situação onde elas não vão ter mais condição alguma de sobreviver materialmente. A pobreza não mente, a pobreza não engana, certo? Só terminando, no estado do Maranhão, certo? A expectativa de vida é 67 anos. Agora a gente tem uma estrutura previdenciária onde você só pode aposentar depois de 65. O que isso significa? E você acha que as pessoas não vão entender que elas perderam sua aposentadoria? Você acha que elas vão ficar em casa? Como se lembrou várias vezes, a história desse país é uma história de luta. Uma história de luta constante e contínua. Ela vai voltar. E onde nós estaremos nesse momento? Essa é a questão. Muito obrigado. Porque muitas coisas particulares pode parecer que são coisas pequenas, mas se você conseguir destacar o momento que aquilo aconteceu, com o desenvolver da história, você vai ver a importância que tinha. Ele é assassinado em 2014. No ano de 2013, o Cleomar assassinado em 2014. Em 2012, foi assassinado o companheiro Renato Natan, dirigente da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, junto com uma série de outros dirigentes regionais e massas de Rondônia e do Pará. Em 2008 já tinham assassinado o companheiro Luiz Lopes, que era coordenador político da Liga dos Camponeses Pobres no Pará, na região do Araguaia. E nesse período do oportunismo na gerência do Estado, a maior operação de guerra para retirar camponeses de uma terra, do ponto de vista da quantidade e da complexidade das forças que atuaram, ocorreu no sul do Pará, uma operação que contou com o Exército, todas as polícias, para tirar os camponeses da fazenda Forquilha, que era do Jairo Andrade, trabalho escravo, e muito ligado ao atual ministro de Assuntos Fundiários, esse miliciano que é o Navan Garcia. Foi assassinado o Luiz Lopes em 2008, o Renato em 2012 em Rondônia, na região de Buritis, e o Cleomar. E o Cleomar foi assassinado um ano depois, praticamente,
que em 2013 a Liga promoveu uma entrada na fazenda Beirada, no norte de Minas, que era um grande latifúndio, que era do Vilo Coelho, governador da Bahia, aquela coisa toda, disputada por todo o latifúndio. Por que em 2013 a gente estava reagindo e achando que era necessário que a luta camponesa ela protagonizasse? Porque nós tínhamos o quê? Toda o aprofundar da crise da gerência do oportunismo, e nós tínhamos o auge da aliança do oportunismo com o latifúndio, que depois vai conformar, no convite da Dilma, do segundo mandato, para Cátia Abreu ser a ministra da Agricultura. O agronegócio estava tentando enrolando. O MST já estava todo comprometido dentro do Estado. Não travava mais luta nenhuma. Então, naquele momento, quer dizer, existia todo um cerco ao movimento camponês, e que tinha como centro o assassinato dos dirigentes e das massas de um movimento camponês que pudesse ser revolucionário. Eu estou fazendo isso por quê? Porque a gente sempre se pergunta por que quando teve os levantes da juventude em 2013, esse levante das cidades que levantou o país, foi uma ruptura com tudo aquilo que existia no nosso país, com aquele 1000 anos de poder do oportunismo, que todo mundo está satisfeito, que não tem crise, que todo mundo trabalhando, desconto para isso, desconto para aquilo, aquela coisa toda. Então eu estou juntando as duas coisas. Se existia uma guerra contra o movimento camponês, por isso que não conseguiu naquele momento juntar na maneira que era necessária com a rebelião que ocorre nas cidades. Ele estava no centro de uma porrada muito grande, de uma campanha escondida de assassinato, de eliminação e do ponto de vista da economia. Foi justamente naquele ano em que o governo do oportunismo da Dilma anunciou que não teria mais nenhum assentamento. Os 2 últimos anos não teve nada, e esse assentamento, quem conhece a história sabe que é mentira, é uma forma de reproduzir o latifúndio. Isso não é reforma agrária nem aqui, em nenhum lugar nenhum do mundo, né? Que você capitaliza o latifúndio e você, ao mesmo tempo, bota os camponeses ali para poder receber o programa do governo. Isso é para isolar o campesinato que luta, para não deixar a luta camponesa juntar com a luta na cidade. Então eu estou fazendo essa junção, porque nós tivemos um levante de massa muito grande aqui no nosso país, que desatou, do ponto de vista político, essa crise que nós vivemos hoje, e que foi extremamente importante para poder deslindar os campos, limpar o terreno e preparar o país para as grandes transformações, para a revolução que o país precisa. Então, quando o Pilomar é assassinado em 2014, é depois de uma reação do movimento camponês revolucionário contra um ataque que estava no seu auge, foi 2013, 2014. Mas às vezes as coisas na história acontecem de uma outra forma. Você tem o centro de um ataque numa determinada questão, o agronegócio era o principal da economia do país, estava tudo em frangalhos, sem indústria, sem desenvolvimento, recessão batendo na porta e segurada a forceps para não aparecer. Mas ali vai estourar do outro lado, onde eles já sabem que estavam seguros. Vai estourar nas cidades que eles tinham feito o PP, tinham botado repressão, estava fazendo Copa do Mundo. Não tem como você segurar a massa oprimida, explorada, nessa enormidade que é nesse mundo nosso, né, em que chegamos numa crise que não é mais uma crise cívica, mas uma crise profunda do sistema imperialista, como fase final do capitalismo. Em 89, estourou greve operária, né, nós comemoramos a de Belo Horizonte, greve da construção civil, rebelião dos pedreiros, greve dos metalúrgicos, e não era greve só por salário. Na greve dos metalúrgicos, 79, em Belo Horizonte, estava colocada a questão da liberdade para os presos políticos, estava colocada a palavra de ordem no fim da ditadura, teve greve de professor por tudo quanto é canto do país. Mas o que prevaleceu naquela época? A posição oportunista, revisionista e oportunista de fundar o PT para disputar a eleição. Isso que prevaleceu em 79, há 40 anos atrás, e agora isso tudo, governo, está acabando, está indo por água abaixo, está indo por lixo, e por mais ódio e mais revolta que possa ter, por tudo isso que está acontecendo com o nosso povo, todos os assassinatos no campo, todos os assassinatos na favela, tudo isso vem abrir uma perspectiva de uma luta revolucionária
como o nosso país sempre precisou, sempre sonhou, mas nunca viu. Eu queria concluir aqui e dizer o seguinte: se nós não entender essa luta entre o que é esse governo do imperialismo, a intervenção armada, que o principal está nas Forças Armadas. Só uma última coisa, não podemos deixar de falar. Certo? Essas queimadas na Amazônia, quem promoveu? Os latifundiários do Bolsonaro, mas principalmente o Exército Brasileiro. Por dois motivos. O primeiro, queimar o Bolsonaro internacionalmente. E o segundo, aplicar a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que todos os acampamentos nossos da Liga, lá em Rondônia, estão com a presença dos militares estacionados do lado, onde não tem nenhum foco de incêndio, mas está tudo cercado para poder combater a luta pela terra. O que está gerando é uma guerra em todos os setores, né? É para ficar profundamente unido com as massas do nosso país, né? Nós estamos nas beiras, nas portas, entendeu? De uma grande revolução, é isso que está colocado. Essa crise toda que está aí, só não fomos mais atacados ainda, porque eles estão brigando entre eles pelo comando e pela direção, entre a direita do alto comando e a extrema direita do Bolsonaro. Mas tudo isso que os companheiros estão falando está acontecendo. Eles deram relatos de tanta coisa aqui, e agora, por um acaso, os companheiros ficaram falando aqui de greve geral, concluindo, última coisa. No começo do ano, quem fazia reunião, se falasse de luta, chegava aquele monte de oportunistas chorando. Ai, Bolsonaro ganhou do povo, o povo está derrotado, que está um chororô nojento. Quem perdeu a eleição foi os oportunistas, foram os eleitoreiros, não foram as massas. Inclusive, o discurso dele, tem que derrubar o sistema político de violência, Congresso não sei o quê, STF, essa coisa toda. E o povo não tem nojo disso tudo. A grande mentira dele que tem sido desmoralizada é porque ele não fala no sistema de exploração. É isso que nós temos que manter. Então ele usa a raiva do povo. Mas o povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta. O povo quer tá sedento de passar na faca todos os seus inimigos. Então nós acreditamos sinceramente que esse período está muito próximo, por todas as construções que têm sido feitas, por todas as lutas miúdas, que certamente, né, essa situação agora vai esclarecer, vai ficar límpido, o céu vai ser aquele céu de brigadeiro, entendeu? Nós temos visto uma porção de brigadeiros, seis militares, sem aeronave, esse céu de brigadeiro, porque vai estar completamente sem nuvens, essas nuvens horrendas, né, de traição, de oportunismo, de afastar da luta do povo, e todos os heróis que os companheiros saudaram, Zé Pimenta, Cleomar e tantos outros, todos esses anos de luta aqui no país, certamente vão brilhar muito alto para iluminar a gente nessa luta. Esses dois caminhos se delineiam, né, no movimento popular como um todo. Então existem aí os dois caminhos. No próprio movimento camponês, a gente viu aí o MST, que durante muito tempo foi referência, né, nessa questão da luta pela terra, e concretamente hoje em dia vive numa campanha praticamente de defender que não coloquem agrotóxicos, e a gente vê em contrapartida a Liga dos Camponeses Pobres, né, tomando terra e lutando ao lado desse povo. E no movimento estudantil ocorre a mesma coisa. O que significa atualmente, né, esses dois caminhos? O caminho proposto pela União Nacional dos Estudantes no seu último congresso, que é de que os estudantes deveriam ir até o Brasília, até o Congresso, entregar uma carta para o Entraub. Vejam, né, o momento de radicalização, acirramento da luta de classes, assassinato, né, como bem foi colocado aqui na letra da música, carta branca para matar o nosso povo. Eles foram lá entregar uma carta para o Entraub, pedindo encarecidamente que não houvesse mais ataques à educação, pedindo encarecidamente que desistisse do Futurice. E isso não vai dar nenhum caminho para os estudantes, né? Então, para concluir, queria colocar que o caminho é o caminho da luta, né? É o caminho da gente resistir lá das lutas do nosso povo. Então, aqui na UERJ, por exemplo, a gente realizou uma manifestação de repúdio a esse governador assassino e terrorista, Wilson Witzel, né, que segue a sua violência sistemática contra as mães na favela, contra o povo trabalhador, o povo que o tempo todo, né, vem dando sua vida e pagando com sangue, né, esse Estado bandido, assassino. Então, na UF, ele foi expulso a gritos pelos estudantes, como um rato saiu da UF expulso pelos estudantes. Então é esse o
né, que a gente entende do movimento estudantil. Até porque o que eles querem fazer atualmente é destruir os pilares da nossa educação. Como, por exemplo, o problema da educação pública. Aqui no nosso país, a gente nunca teve uma autêntica reforma universitária, como nós temos grandes exemplos na América Latina, em Córdoba, na Argentina, nem no Peru. Em várias universidades nós tivemos autênticas reformas universitárias. O que nós tivemos aqui foram 13 anos do gerenciamento do oportunismo, aplicando ProUni, FIES, REUNI, que de reforma universitária não tem nada. Foi ampliação de vagas sem entender o problema da estadia, da manutenção dos estudantes nas universidades. Né? Então, assim, tivemos essa contra-reforma universitária e que, a partir disso, né, temos muita pouca autonomia, muita pouca democracia. E com o problema da gratuidade sendo central, o que eles querem atacar é isso. Quando eles tiram o caráter público das nossas instituições, quando eles vêm com um projeto como o Futurice, o que eles querem fazer é atacar a gratuidade e logo atacar a nossa autonomia, a nossa democracia, que foi, inclusive, a pouca que nós temos conquistado com muita luta. É necessário dizer aqui, a conquista da gratuidade, ela só vem em 2007, quando estudantes da UPE de Petrolina, da UFMG em Minas Gerais, embaixo de expulsão e processo, inclusive prisão, garantiram a gratuidade da universidade. E isso é uma luta que eu posso dizer com orgulho, que nós do MPR estávamos presentes, não estávamos aí pelo Brasil fazendo caravana pelo REUNI, do contrário, estávamos lá defendendo a educação pública com unhas e dentes. E o grande exemplo que nós temos dessa defesa da educação pública foram as grandes mobilizações, né, nos últimos anos. Então, o Futurice, com certeza, né, eles vão vir com uma nova intentona de ataques, né, à educação pública, mas o Futurice concretamente está sendo derrotado. As universidades públicas têm se posicionado contrário ao Futurice, a Unirio já se posicionou, né, a UFRJ já se posicionou, aqui na UERJ não é gestão federal, mas o Wilson Witzel é o governador, então a gente não pode esperar nada diferente aqui para a nossa universidade. Então eu acho muito importante colocar isso, né, colocar que a gente também precisa combater essa tentativa, né, já que o Futurice não passou, dos interventores, como teve a tentativa do Cefet, a tentativa na Unirio, na própria UF, né, a intervenção desses militares aí. É um golpe militar e reacionário preventivo no nosso país, para tentar evitar o inevitável levantamento das massas. Então nós precisamos transformar as escolas e as universidades em trincheiras de combate, né, para que aqui seja basicamente o quartel-general da juventude e que a gente não abra mão desses espaços. Então, companheiros, agradecer aí pelo tempo na mesa, saudar muito, né, todos os levantamentos, entendendo que o movimento estudantil está vinculado à luta popular e nenhuma ilusão, né, com o caminho legalista, né, de que rebelar-se é justo, e cantar aqui uma palavra de ordem que nós do MPR entendemos que é uma muito fundamental. Derrubar os muros da universidade, servir ao povo no campo e na cidade. Derrubar os muros da universidade, servir ao povo no campo e na cidade. E eu vou dizer, saudar a mesa, saudar toda a classe operária brasileira em luta, saudar todos os trabalhadores da América Latina em luta, no Equador, no Chile. Estamos vendo aí vários levantes sendo combatidos, porque esse golpe contra-revolucionário se alastrou no quintal do imperialismo yankee, e eles querem aplicar esse golpe paulatinamente nos povos oprimidos do mundo inteiro. Eu quero saudar também todo o proletário do mundo todo, que também, até nos países imperialistas, vem se levantando em lutas, como no caso da França, agora na Catalunha. Esse governo se caracterizou um governo antipovo, anti-operário, latifundista, obscurantista, vende-pátria. Então é mentira que a polícia é mal treinada. A polícia é treinada para matar. E além de ser treinada para matar, depois ela tem carta branca para fazer isso. Porque o policial que mata não é punido. É escancarado isso para quem quiser ver. Companheiros, e nessa luta,
latifundiários têm a nos oferecer. Nós vamos lá ajoelhar, pedir por favor na LERJ, pedir pelo amor de Deus, parem de nos matar, ou nós vamos se organizar sem ilusão, né? Sem ilusão, porque há dois caminhos. Nós vamos pedir misericórdia? Não, companheiros. No auge das operações policiais, agora em agosto, setembro, não que depois tenha acabado, né? Mas o auge ali desse ano, várias ONGs, partidos eleitoreiros foram fazer denúncia na ONU, foram fazer carta. Pasmem, ONU, responsável por várias invasões e guerras imperialistas no mundo inteiro, pedir por favor na LERJ, a bancada do PSL toda lá e todas as outras também, né? Enquanto isso, teve um outro caminho da luta popular, porque não tem só massacre não, tem luta, como teve na Vila Kennedy, que a população atravessou 5 ônibus na Avenida Brasil, em protesto. Na Cidade de Deus, no Chapadão, no Complexo do Alemão. Como teve essa semana em Acari, que a população saqueou o frigorífico para não morrer de fome. O povo está levantando a cabeça. E é esse o caminho que nós temos que apoiar. Porque, companheiros, o nosso inimigo de classe está dizendo que é guerra. E nós vamos pedir conciliação. Todas as medidas têm sido no sentido de restringir o já cambalido suposto Estado democrático. Nós vamos esperar 2022. Ano que vem tem eleição para prefeito. A posição do movimento feminino popular é não votar. Boicotar a eleição. Se organizar, companheiros, porque essa política contra os pobres é uma política de Estado no nosso país, né? A UPP começou no governo dito de esquerda. A UPP que matou o Amarildo, que arrastou a Cláudia, né? O muro na maré foi no governo dito de esquerda para esconder os pobres. Então abandonemos as ilusões e partamos para uma luta séria. O que essas mulheres dessas favelas têm feito? Enfrentado de peito aberto, policial com fuzil, chorando. Um dia chora o seu filho, no outro dia vai para a luta, transforma o luto em luta. Essa coragem, companheiros, é que nós temos que nos inspirar, porque a derrota é para quem está iludido com um caminho de conciliação, quem está reproduzindo mais do mesmo. O cheiro da novidade, o levante popular que o jornal sempre tem dito, nós podemos ver nas favelas. Nós estamos vendo o povo se levantar, e levantar é o primeiro passo. Aí vem o segundo, que é se organizar, que é ampliar a consciência, lutar pela revolução. Mas o principal, que é não andar de joelho, nós não estamos andando mais. A ilusão da conciliação, né, de que nós queremos só uma migalhinha, nós abandonamos, né? Pelo menos as mulheres das favelas que eu conheço abandonaram, né? E elas são as minhas heroínas. Assim como a companheira Sandra Lima tem centenas, milhares de heroínas desconhecidas no Chapadão, na Vila Kennedy, na Rocinha, né? E são essas mulheres, companheiros, só para concluir, né, que o MFP briga por organizar, porque nós compreendemos que tem uma quarta montanha sobre as mulheres. Elas são mais oprimidas na sociedade que nós vivemos. E que as mulheres precisam brigar por uma revolução. Mas essa revolução não acontece só com a metade da classe. Por isso as mulheres têm que brigar para se organizar em todos os meios possíveis. E o cheiro do novo, da revolução, está aí nas ruas, está nas barricadas, em todas as favelas, no campo, na cidade, o povo se rebela. Saudações. Carta branca pra matar.
um pançudo bem nutrido para 3 homens no curral colônia. O que fizeram de nós? Saquearam nossa terra em nome a serviço de vós, vergonha. Cara de pau de quem falou que herdamos a malandragem daquele que trabalhou, suou, sangrou, tombou, renasceu, resistiu. Mãos negras de palmo a palmo,